mulheres e a violência contra a mulher é uma pauta recorrente. A violência só cresce e a Delegacia de Defesa da Mulher Online de São Paulo registrou um aumento de mais de 50% de medidas protetivas de urgência entre 2022 e 2023. Segundo a Polícia Civil, no ano passado foram registradas 17.536 solicitações de protetivas. Já neste ano, até dezembro, foram quase 27 mil pedidos realizados. E para esclarecer mais esse cenário e como que as mulheres podem solicitar essa ajuda, nós vamos conversar agora com a delegada e coordenadora das Delegacias da Defesa da Mulher, Jamila Jorge Ferrari. Jamila, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Jamila, queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse aumento de 53%, fizesse uma comparação em relação aos anos anteriores. Esse número é um número alto, mas demonstra também que as mulheres elas estão cada vez mais sentindo mais facilidade, talvez, em pedir ajuda, pedir socorro? Sem dúvida alguma. Quando a gente analisa os dados do ano passado com este ano e também com os outros anos, a gente identifica aí que as mulheres vítimas de violência estão mais, talvez, informadas dos seus direitos e, por isso, recorrem aí aos canais de denúncia e todos os canais que estão disponíveis. A DDM Online é um canal de denúncia, é uma ferramenta de denúncia e, ao mesmo tempo, a gente entende que essas mulheres estão mais confiantes também no sistema de segurança pública, porque elas estão buscando a ajuda da Polícia Civil como primeira porta de entrada para que elas consigam a efetiva proteção, com a medida protetiva, com o botão do pânico e aqui em São Paulo com o projeto piloto das tornozeleiras eletrônicas. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, delegada, qual é a gradação de medida possível? Quando uma mulher pede ajuda à polícia, quais são as possibilidades? Como é que tem sido essa experiência da tornozeleira eletrônica? Isso a decisão sobre a medida protetiva que vai ser oferecida a determinada mulher é correspondente à gravidade da denúncia? Como é que isso é decidido? Perfeito. Na verdade, a medida protetiva quem defere é o Poder Judiciário, né? O juiz ou a juíza. A polícia só encaminha o pedido, a solicitação. Quando essa mulher registra um boletim de ocorrência, seja um boletim de ocorrência de uma violência, de um xingamento, de uma ameaça ou mesmo de uma violência física, é oferecido a ela a possibilidade da medida protetiva e é explicado a ela o que significa essa medida protetiva e qual a importância da medida protetiva. As medidas protetivas em si, elas estão previstas na Lei Maria da Penha, como, por exemplo, proibição de contato com a vítima, do agressor com a vítima, proibição de aproximação de 200, 300, 400 metros, suspensão do porte de arma, entre outras medidas previstas na própria lei. Não necessariamente tem a ver com a gravidade do crime, mas com a gravidade do que a vítima pode vir a sofrer. Então, nós analisamos, através de uma série de perguntas, que é o nosso Formulário Nacional de Avaliação de Risco, qual é o risco que essa mulher corre se ela não tiver medida protetiva. Então, a gente quer saber se ele usa droga ou álcool constantemente, se ele já agrediu anteriormente, se eles têm filhos, se ela está grávida, entre outras perguntas, para a gente analisar este risco e mostrar a ela a importância de pedir a medida protetiva e para o Poder Judiciário também deferir com certa sabedoria de que aquela medida efetivamente vai ajudar a vítima. E com relação ao tornozelamento, hoje, de todos os soltos nas audiências de custódia, metade são de violência contra a mulher, que o juiz determina que esse agressor seja tornozelado. Então, é uma experiência que tem dado grandes frutos. Nós já prendemos 4 indivíduos que tentaram aí descumprir a medida protetiva, porque a partir do momento que esse agressor é tornozelado, a Polícia Militar ela consegue monitorá-lo 24 horas por dia. Nós sabemos exatamente onde ele está e, se caso ele tente descumprir a medida protetiva, a polícia consegue chegar antes que esse descumprimento aconteça, inclusive para prendê-lo em flagrante e salvar aí a vida dessa mulher. Jamila, os nossos comentaristas também participam dessa entrevista. Primeiramente, eu quero chamar o Felipe Monteiro. Felipe. Jamila, bom dia. A minha pergunta vai no seguinte sentido. A gente viu ultimamente várias pessoas, mulheres famosas, denunciando os maridos por abusos. Mas mulheres famosas que têm uma certa independência financeira, é muito mais fácil chegar na delegacia, prestar queixa
e depois alugar um apartamento e morar longe do marido. Uma mulher que é vítima de violência e é dependente do marido financeiramente, não é? Qual a medida protetiva que o Estado pode dar para ela? Pode dar algum tipo de bolsa? Pode alugar algum apartamento para ela não ter que voltar para o seio familiar? Ou ela está fadada a voltar, depois da denúncia, para a casa que o marido se encontra? Não, de forma alguma, né? Inclusive, uma das medidas protetivas é justamente o afastamento do agressor do lar. Então, mesmo que eles residam na mesma residência e, eventualmente, até a casa seja, né, o apartamento seja do agressor, o juiz pode determinar que esse agressor seja retirado da residência. Mas vamos imaginar que não tenha sido essa medida protetiva deferida. Sim, o Estado tem aí condições de oferecer a essa mulher saídas, por assim dizer, né? Então, a oferta que nós fazemos a essa vítima é se ela tem necessidade de ser encaminhada para um abrigo sigiloso ou uma casa de passagem. Eventualmente ela está com muito medo, esse agressor pode ser violento, está envolvido com crime organizado, então nós temos a possibilidade de oferecer a ela para que ela vá para esse abrigo, para essa casa de passagem com seus filhos e que ela fique esse tempo, esse período até se restabelecer. Ao mesmo tempo, nós temos em vários municípios, inclusive aqui no município de São Paulo, o auxílio aluguel, né, que mulheres vítimas de violência recebem um valor específico durante um ano, podendo ser prorrogável por mais um ano, para que ela consiga se reestabelecer financeiramente, que ela consiga ter de alguma forma, não precisa pensar mais nesse problema do aluguel especificamente, ou de onde ela vai morar com seus filhos, e possa ter aí a busca do efetivo rompimento do ciclo da violência. E aqui no estado de São Paulo especificamente, nós estamos desenvolvendo, existe um grupo de trabalho que envolve todas as secretarias de Estado para fazermos exatamente isso, né? Instituir o aluguel social num primeiro momento, mas também incentivar essa mulher a conseguir uma unidade habitacional junto ao CDHU. Isso são políticas públicas efetivas, né? Justamente para ajudar essa mulher que, quando eventualmente é dependente financeira, para que ela enxergue que tem saída, mesmo sendo, né, que ela não precisa mais depender do seu agressor. Roberto Mota. Doutor, a gente está falando aqui de violência doméstica, mas as mulheres também são vítimas de outros crimes, né, como estupros, assaltos, que acontecem nas ruas a qualquer momento. Que tipo de crime representa a maior ameaça para as mulheres e o que elas podem fazer para se proteger? Na verdade, né, quando a gente analisa os crimes em que, claro, nós mulheres estamos na sociedade, né, estamos colocadas na sociedade e como qualquer cidadão brasileiro ou que mora em qualquer cidade do país também pode vir a sofrer um furto, um roubo, um estelionato. Esse tipo de crime, de fato, ele acontece com qualquer pessoa, independentemente de ser mulher ou homem. Mas, efetivamente, aquele crime que é, de alguma forma, ligado ao fato de ser mulher, né, que é o que nós chamamos da violência doméstica e familiar, e que em muitas situações é o crime contra a dignidade sexual, né, como você disse, o estupro, outros crimes contra a dignidade sexual. Esses crimes efetivamente são aqueles que mais repercutem e principalmente que mais trazem aflição às mulheres. Nós temos medo, né, muitas mulheres têm medo de sair à noite, de pegar um ônibus num local escuro, de entrar num metrô, propriamente num ônibus. O que nós fazemos, e eu acho que é muito importante a gente ressaltar nesse sentido, é que, independentemente do crime que essa mulher sofreu, ela tem que saber, e ela precisa saber, né, e é isso que eu acho que o papel da imprensa é tão importante, que a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós estamos preparados para atender essa mulher, independentemente dela ter sofrido um crime sexual ou um crime de violência doméstica ou mesmo um roubo ou um furto. Nós sabemos da diferenciação do atendimento e principalmente do acolhimento. É importante que, quando essa vítima sofre um crime tão grave como um estupro, uma importunação sexual, que ela saiba que, se ela for até uma delegacia, seja uma delegacia de mulher ou uma delegacia do bairro dela, mais próximo da casa dela, que ela será acolhida, porque nada pior, né, do que você chegar numa delegacia e imaginar que você não será bem atendido. Mas não, os nossos policiais, sejam os policiais civis quanto os militares, nós estamos diuturnamente capacitando, especializando a corporação, a instituição, justamente para qualificar o policial no atendimento específico desses crimes que, muitas vezes, nós mulheres somos a maioria das vítimas.
certeza. Jamila Jorge Ferrari, coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher, muito obrigada pelos esclarecimentos, falando sobre as medidas protetivas que aumentaram nesses últimos tempos. A gente aguarda a sua presença novamente aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada, bom dia a todos. Até.